Olá, eu sou Viviane Cesarino e começa agora o programa Memórias do Poder Legislativo. Um dos momentos mais importantes vividos nesta casa foi a elaboração da Constituinte Paulista, em 1989. Foi um trabalho intenso que teve a preocupação de ouvir o que a sociedade queria e esperava de uma nova carta. Fazer este resgate é nosso dever aqui no Memórias. E para saber como foi este processo de fortalecimento da democracia, convidamos o deputado Luiz Máximo. Luiz Máximo é advogado, professor universitário, foi promotor de justiça, vereador, secretário estadual de Relações do Trabalho, deputado estadual por 3 mandatos, presidente da Assembleia Legislativa e também deputado federal por 2 períodos. Deputado, muito obrigada pela presença do senhor aqui no Memórias. Eu que me sinto honrado por aqui estar. É um currículo extenso, enorme, falei um tempão, mas eu quero saber como é que tudo isso começou. Como é que o senhor colocou o pezinho na política? Me conta. Minha família sempre teve uma tradição política muito forte em minha cidade natal, Jacareí. Meu pai, professor Tito Máximo, ele começou muito cedo na política. Ele começou sendo vereador em Jacareí pelo Partido Constitucionalista. Posteriormente, ele foi candidato e eleito prefeito, vereador de Jacareí, presidente da Câmara Municipal e foi prefeito por 2 vezes. E o senhor, desde pequenininho, então... acompanhava toda esta movimentação de meu pai. A política na minha cidade, Jacareí, era uma política muito quente. Fervorosa. Muito fervorosa, muito disputada. Eu acabei, então, deixando me envolver por aquele clima e resolvi ser candidato a vereador. Mas teve algum pitaco, assim, do pai do senhor? Olha, filho, não vai por esse caminho, ou vai por esse caminho que dá certo? O que acontece é o seguinte, eu acompanhava os comícios da cidade. E meu pai, quando era prefeito, estava apresentando um candidato à sucessão dele. Eu ia para cima do caminhão e ficava falando, pai, manda fulano falar isso. Pai, manda fulano falar aquilo. Voz da consciência. Eu queria, vamos dizer, que aquilo que eu pensasse, outras pessoas falassem para mim. O papai acho que ficou tão aborrecido comigo, quando foi no seu próximo orador, ele pôs a mão assim no pescoço, me trouxe para frente do microfone, agora vocês vão ver a palavra do meu filho Luizinho. Fala, deixa ele falar. Agora eu fiquei, dava a impressão que o mundo iria cair em cima de mim. Eu estava falando pela primeira vez em público, numa campanha política quente. Mas parece-me que eu saí bem no meu discurso, parece que eu agradei. Daí eu fiquei orador obrigatório de todos os comícios sem ser candidato. Não acredito. Sem ser candidato. Eu encerrava os comícios. Posteriormente, então, bem na eleição seguinte, eu fui candidato a vereador. Fui eleito vereador. Da própria campanha? Daí, da própria, já estava a campanha pronta, fui eleito. Fui o vereador mais votado da cidade e daí eu me formei nesse espaço de tempo em Direito. Formei em Direito, comecei a advogar em Jacareí e o juiz de Direito, promotor da cidade, que se tornaram meus amigos, passaram a me aconselhar a abandonar a política. Abandonar a política, que a política em Jacareí era muito violenta, agressiva em termos verbais. E eu também participava dessa verborragia toda própria daquele tipo de campanha. Mas chegava a ter agressão pessoal? Não, assim? agressão pessoal não. Quero dizer, palavras pesadas, críticas pesadas. Desgastava. Desgastava a pessoa. E o juiz promotor falava, olha, você trabalha tão bem como advogada, a juízo deles, né? Eu era nomeado para assistência judiciária gratuita e eu me empenhava em todas as defesas. E eles falavam, vai prestar concurso para juiz ou para promotor. Larga da política. Você vê o sofrimento que o seu pai tem como prefeito que foi na cidade. Seu pai é todo cabelo preto, está de cabelo branco. Meu Deus. E veio acontecer isso posteriormente comigo. E agora, olha só, está todo branco. Daí, então, eu resolvi, para surpresa de meu pai e da minha mãe, ser candidato ao concurso de ingresso do Ministério Público de São Paulo. Isso foi nos idos de 1963. Foi quando eu consegui ser aprovado no primeiro concurso e passei a exercer o Ministério Público com muito empenho, com muito ardor. Mas o senhor ficou dividido? Fiquei, a política eu abandonei. Abandonei por completo a política.
meu mandato de vereador já estava no final, eu tirei licença para assumir o cargo de promotor de justiça e, nesse espaço de tempo, terminou o mandato, a política para mim acabou. Então, fui ser promotor em várias comarcas do estado de São Paulo. Fui promotor substituto em Dois Córregos, Marília, Batatais, Garça. Depois eu cruzei, rodei estado como promotor substituto. E depois eu passei a ser promotor titular da comarca de Ubatuba, Itatiba, Jundiaí. E de Jundiaí eu fui transferido por permuta para São José dos Campos. E passei a morar em Jacareí, que é minha cidade, para São José dos Campos. Minha esposa, a Yara, quando eu falei para ela que eu queria ir para São José dos Campos, morar em Jacareí... Ela já tinha mudado 500 vezes de cidade. Ela falou o seguinte, você vai voltar a morar em Jacareí, você vai voltar para a política. Eu falei, não vou, Yara, faz muito tempo que estamos fora da nossa cidade. As pessoas, já faz quase 16, 17 anos, as pessoas não vão sequer se lembrar de mim. Não vou votar, você vai votar para a política. Ela vai votar para a política porque, quando eu estava como promotor em Jundiaí, eu lecionava na Faculdade de Direito, Padre Anchieta. E lecionava Introdução à Ciência do Direito e Direito Penal. E, naquele tempo, nós estávamos vivendo um regime militar, governo da ditadura. E era difícil para a gente, como professor de direito, ensinar direito para os jovens. Quando o direito no Brasil era editado através dos chamados atos judicionais, essa coisa toda. Liberdade zero. Então, né? comecei a chamar a atenção por essas minhas posições. E eu fui, inclusive, advertido, naquela ocasião, pelo diretor da faculdade, que do quartel militar tinha chegado uma queixa que o doutor Máximo estava extrapolando nas aulas dela. Quer dizer, nem dentro da sala de aula poderia se existia falar um mínimo de liberdade. De liberdade. Então, que eu teria que maneirar essa minha procedimento. Tudo bem, calma. Depois, quando eu fui para Jacareí, morar em Jacareí, ser promotor de São José dos Campos, que a minha mulher não queria, com receio de que eu voltasse para a política, não deu outra. As pessoas começaram a me procurar. Então, o jornal da cidade anunciava, Luizinho, que eles me chamavam de Luizinho na cidade, voltou. Daí começaram a me procurar para eu ser candidato a prefeito pelo MDB de Jacareí. MDB era uma loucura. Eu tanto tempo fora, todinho. Mas houve uma pressão tão grande em cima que eu não podia sair, que aquela veia política, a lembrança da tradição de minha família, de meu pai. Falou mais alto. Eu resolvi aceitar ser candidato a prefeito pelo MDB de Jacareí. Isso em 1976. O senhor já era desse partido quando foi vereador? Não. Eu não era o quê? Não entendi. De que partido que o senhor era? Do PSP. Do PSP. PSP, era do partido PSP. Daí eu acabei ingressando no MDB, fui candidato a prefeito, foi uma novidade no estado de São Paulo, um promotor de justiça concorrer a prefeito por um partido de oposição. E em eu me afastei do cargo 4 meses antes das eleições. Foi o período que eu tive para fazer as eleições, a campanha. Eu ganhei, mas não levei, porque era o sistema de sublegenda. Eram 3 legendas do MDB, 3 legendas da Arena. Seria eleito o candidato da legenda que tivesse o maior número de votos, soma. Individualmente, eu fui o mais votado. Mas a soma dos 3 candidatos da legenda, somando junto, tinham mais do que a legenda do MDB. Então, eu acabei não sendo eleito prefeito. E já estou até vendo a esposa do senhor falar, eu avisei, eu falei para não entrar, para não voltar. Ela participou ativamente da campanha. Mas daí os meus companheiros políticos entendiam que eu tinha construído um capital eleitoral bom, que no ano de 2 anos teria eleições para deputado. E eu deveria ser candidato a deputado. Eu falei, olha, não, pelo amor de Deus, eu nunca me passou pela cabeça eu ser deputado. Sério? Nunca me passou pela cabeça. Não, mas você não pode deixar este seu capital político para fora. Que você tem 78, eleição para deputado, 2 anos depois, eleição para prefeito. Você não sendo eleito deputado, você vai ter uma votação boa e vai se eleger prefeito da cidade. E aí foi? Eu resolvi ser candidato a deputado.
não com a expectativa de ser eleito, mas ter uma votação muito boa em Jacareí, minha cidade, como realmente eu tive, naquela ocasião, uma votação consagradora na minha cidade, mas não era suficiente para me eleger. Mas acontece que esta minha passagem por várias comarcas do Estado, eu tenho lecionado na Faculdade de Direito de Jundiaí e também na Faculdade de Direito de São José dos Campos, quando fui ser promotor de São José dos Campos, isso ramificou-se. Então, muitos ex-alunos meus, promotores, professores que lecionavam comigo, começaram a trabalhar. E, para surpresa minha e de todos, eu acabei sendo eleito deputado. Chegou aqui. Cheguei aqui na Assembleia, preocupado. Nunca tinha entrado aqui na Assembleia Legislativa. A única vez que eu tinha entrado aqui foi por ocasião da convenção para a escolha dos candidatos. Naquele tempo não tinha eleição no governador. O prefeito, o governador indicado, eleito indiretamente, era o Paulo Maluf. O Montoro foi eleito senador. Eu acabei sendo eleito deputado, vim aqui, confesso para você que muito preocupado, porque eu não tinha uma vivência aqui da Assembleia Legislativa, não conhecia as pessoas, não sabia o que encontrar aqui dentro. Chegava como oposição. Chegava como oposição, mas a gente via nos jornais nomes de deputados, nomes ilustres, né? Falei, o que eu vou fazer lá? Ah, mas o senhor não pensou assim, agora eu não podia falar na classe o que eu quero, mas agora eu vou falar tudo que eu penso. Tudo que eu penso. Muito competente. Eu peguei, assumi aqui a Assembleia e, graças aos conhecimentos que eu adquiri no curso da promotoria pública, no curso das aulas que eu dava, então eu estava com a minha cabeça perfeitamente em dia com toda a legislação, com as decisões dos tribunais. E com a realidade do Estado, com a realidade né? Por ter do andado Estado. tanto. Então, aqui, quando eu comecei a discutir muitos projetos a respeito da constitucionalidade, legalidade, eu acabei ganhando uma projeção assim que eu me esperava. Tanto que no primeiro ano eu fui vice-líder da bancada do MDB, depois, nos anos seguintes, eu fui eleito, reeleito e reeleito. Foram 3 mandatos. São aqui. 3 mandatos, eu tive 4 anos como líder de bancada. E no último ano fui líder do governador Montoro. Mas você chega a um problema, uma ocasião que você está cansado do mandato, né? Você cansa, então eu resolvi parar de ser líder e poder me dedicar mais assim ao mandato em si. Mesmo porque vinha a Constituição depois. Ah, nós vamos chegar lá ainda, nós vamos chegar lá. O que eu fiquei sabendo, assim, por bastidores, porque a gente gosta desses bastidores aqui também, é que o senhor, mesmo se não fosse um líder formal de algum partido, o senhor tem uma liderança conquistada por esse respeito. E o senhor sentia isso já? Olha, é difícil fazer assim uma avaliação desse tipo. A única coisa que eu posso dizer é que eu sempre era respeitado e tratado com muito carinho pelos colegas. Então, eu devia ser talvez a razão da minha maneira de me relacionar com eles. E também por causa dos meus pronunciamentos na Assembleia Legislativa, principalmente na área jurídica e constitucional. E foi um primeiro mandato, meu primeiro mandato, minha legislatura, foi um período muito rico em produção legislativas e acontecimentos políticos na Assembleia. O Maluf era o governador eleito indiretamente. Ele criava fatos políticos com uma prodigalidade impressionante. Como é que era fazer oposição nessa época? Olha, nessa do MDB, nós tínhamos a maioria aqui do MDB, o governo era Arena. Só que o Maluf entrou, ele já começou com um movimento de cooptação de deputados do MDB para a Arena, para ele ter sustentação parlamentar. Daí a imprensa marcou esses deputados como adesistas. Eram os adesistas. Né? Então, eles, por aquela razão, saíram do MDB e passaram para o partido Maluf ter maioria. Saíram mesmo? Saíram mesmo. E o Maluf mandou aqui para a Assembleia Legislativa um projeto de emenda constitucional transferindo a capital do Estado para o interior do Estado de São Paulo. Imagina o impacto que isso criou.
Então tinha especulações das mais variadas, que ninguém sabia para onde iria a capital. Ah, não tinha uma cidade escolhida? Não tinha escolhida. Era tudo especulação. Então se falava, olha, como tudo é sem transparência, então deve ter algo oculto. Todo mundo deve com o pé ter atrás. alguma carne embaixo do angu. Então você imagina bem a repercussão que dava isso. Então foi um ano muito rico dessas coisas, né? O Maluf, negócio de exploração de petróleo aqui em São Paulo, criando a Paulo Petro, que era outro escândalo que tinha. Então a gente, com esse posicionamento, as pessoas me consultavam muito a respeito do aspecto jurídico, aspecto legal. Então talvez por isso, né, que resolveram me manter, né, como líder da bancada durante esses 4 anos que eu fiquei. Foram anos que eu aprendi muito. Longe de mim, eu ter querido ter ensinado. Eu que aprendi na convivência com os deputados mais experientes e também com os mais novos, né? O que é a política na visão de cada um deles. É verdade. Cada um deles deixou dentro de mim uma contribuição, por menor que seja, mas deixou, que me ajudaram, de uma forma ou de outra, a eu construir uma personalidade e um modo de agir próprio. Vamos falar então no próximo bloco desse segundo mandato, né? Desse primeiro, o senhor falou da forma que o senhor chegou, dessa questão da oposição, das investidas do Maluf. Vamos falar do segundo e depois chegar no terceiro, porque o senhor foi presidente, né? Sim. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com mais memórias. Não sai daí, até já.